Oi meus algodões, aqui é a Má. Hoje a gente vai fazer uma saia que tem um processo muito simples, mas que traz um super glamour. Antes de tudo, você deve estar pensando, vai tecido pra caramba nesse negócio aí, né? Mas vai mesmo, gente. Só que não se preocupe que eu vou dar uma dica caso você não tenha muito tecido. Essa saia é extremamente versátil, você pode fazer curta, longa, com um monte de camada, com pouca camada, sem camada nenhuma, usar no vestido. Então sejam criativos e usem essa saia da melhor maneira que vocês conseguirem. E se você estiver fazendo para vender, escolha um tecido bem bonito, faça um acabamento assim, ó, e aí com certeza você vai conseguir cobrar um valor muito legal por essa saia. Eu vou explicar direitinho como é que vai ser, porque minha saia é branca e tem muito tecido, então presta bem atenção na minha explicação, que o processo é bem simples. Então vamos àquele passo a passo que a gente adora. Eu estou usando um viscolinho que tem um pouquinho de elastano, porque eu queria fazer um conjunto, então para fazer o top eu precisava de elastano, mas para fazer a saia eu prefiro tecido plano. Se você for fazer só a saia, escolha um tecido plano que é muito mais fácil de costurar. Esse modelo de saia você pode fazer em praticamente qualquer tecido. Eu gosto de fazer em viscose, em linho, em viscolinho, em tricoline, ela fica mais armada, mas também fica muito bonita. Então escolha o tecido de acordo com o seu objetivo que vai ficar bonito. Medidas, a gente vai precisar da medida da sua cintura, a medida do seu quadril e o comprimento da saia que você quer. O molde será feito daquele jeito que a gente adora também, só com retângulos. Para exemplificar, a gente vai fazer de conta que eu estou fazendo uma saia para uma pessoa que tem 100 centímetros de quadril e a gente vai fazer a saia também com 100 centímetros de comprimento. Pegue o seu comprimento da saia e divida por 3. As partes podem ser iguais ou não, você que escolhe. Vou dividir a minha com a parte de cima menor. Para que os valores não fiquem quebrados, eu vou deixar a primeira camada com 26 centímetros e as outras duas com 37, totalizando os 100 centímetros do comprimento. Para começar o molde, pegue a medida da circunferência do seu quadril, adicione 20 centímetros. Então a primeira medida seria 100 centímetros do quadril, mais 20 centímetros, que é igual a 120. Como eu vou deixar a costura na lateral, eu vou dividir 120 por 2, que dá 60 centímetros. A minha primeira modelagem será um retângulo de 60 por 26 centímetros. Você pode fazer o cos do jeito que você gostar. Eu vou fazer meu cos junto da primeira camada, então eu vou acrescentar aqui nessa parte da modelagem. O meu elástico tem 5 centímetros, então eu acrescentei 5 centímetros e meio, que eu estou fazendo com viscolinho, né? E o tecido cria muito volume. Então eu prefiro deixar uma leve folguinha no meu altura do elástico. Se o seu tecido for bem fininho, você pode deixar 5 centímetros mesmo. Para esconder o elástico, eu vou dobrar o tecido por cima. Portanto, eu adicionei mais 5 centímetros e meio. Adicionei 1 centímetro de margem de costura em toda a volta, porque eu vou fazer um acabamento simples. Cortaremos essa modelagem 2 vezes no tecido, uma para frente, uma para as costas, beleza? A partir de agora, todas as modelagens serão iguais. E eu vou usar a medida da largura do tecido como padrão. O seu tecido pode ter 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m, não tem problema. Use essa largura inteira. A gente vai usar aqui no exemplo como se o nosso tecido tivesse 1,40 m, porque é a medida mais comum que tem no mercado. Então, a segunda modelagem será um retângulo de 37 centímetros de altura por 1,40 m. Acrescente a margem de costura da sua preferência, não esquecendo que a última camada da saia e os babados precisam de bainha. Nesse caso, eu nem coloco a margem de costura nas laterais, porque eu vou usar a medida da largura inteira do tecido, independente da margem de costura. Então eu só coloco em cima e embaixo. Então, usando essa segunda modelagem, que é esse retângulo, a gente vai fazer todas as outras camadas. Para fazer a segunda camada da saia, eu usei 2 retângulos desse maior. E para fazer a terceira camada da saia, eu usei 3 retângulos. Prontinho, assim você já tem uma saia 3 Marias. Se você quiser parar por aí, é só fazer uma saia com essas 3 camadas que também fica lindo. Mas se você quiser dar aquela coisinha a mais, coloque esses babados igual eu coloquei. Para fazer o babado na segunda e na terceira camada, como eu fiz, é a mesma coisa, só que a gente vai colocar uma largura maior, né? Então, quanto mais retângulos desses você adicionar, maior ficar o seu babado. Como eu fiz a minha segunda camada da saia com 2 partes, né? Com 2 retângulos,
Para fazer o babado, eu coloquei 2 retângulos e meio. E a altura do babado você que escolhe. No meu caso, eu coloquei na segunda camada um babado de 15 centímetros de altura. Como a minha terceira camada da saia tem 3 partes desse retângulo, tem 3 retângulos, eu fiz o babado com 3 retângulos e meio. Se você quiser fazer com 4 também fica lindo, viu, gente? E aí eu queria um babado um pouquinho maior na terceira camada, então eu deixei ele com 20 centímetros de altura. E aí então, como eu falei lá no começo, como vocês podem perceber, vai bastante tecido sim na saia. Aí, se você não tiver muito tecido ou se você não quiser gastar muito tecido, usa a regrinha dos 20 centímetros que a gente fez no quadril. Então, a cada camada que você for colocando na saia, acrescente no mínimo 20 centímetros. Por exemplo, nessa saia aqui que vocês sempre me vêem usando, que é essa saia, por causa dessa saia que eu tô fazendo esse vídeo, eu só tinha 1,80 m de tecido. E aí eu fiz essa regrinha de ir acrescentando só mais 20 centímetros a cada camada. Ela vai ficar bonita do mesmo jeito, só que ela vai ficar menos volumosa. Se você fizer essa saia com um pouquinho volume, um tecido estampado ajuda bastante, porque a ilusão de ótica faz parecer que tem mais volume do que realmente está ali. Se você for fazer igual essa saia que eu tô fazendo aqui, essa saia branca, você vai usar de 4 a 5 metros, dependendo da sua medida, né? Mas lembre-se que tudo é modificável. Vocês podem fazer as camadas da saia do tamanho que você quiser, contanto que tenha pelo menos uns 20 centímetros a mais, senão vai ficar muito sequinha a sua saia. Quanto ao acabamento, eu vou fazer dessa vez um acabamento bem simples, porque tem muito tecido para eu trabalhar. Então eu vou fazer só costura reta e vou passar overlock. Se você estiver fazendo para vender, eu aconselho vocês a fazerem um acabamento igual ao do vestido fresco. Vou deixar o card para vocês. E aí o acabamento vai ficar lindo, maravilhoso. E nas saias, nas junções das saias, vocês podem colocar um viés, caso você não tenha ponto zigue-zague, caso você tenha só a máquina reta. Se você colocar viés e fizer esse acabamentozinho do vestido, vai ficar perfeito. E nas bainhas eu só vou dobrar 2 vezes e passar uma costurinha reta. Então, corte todas as suas partes e corte também o elástico. E quanto ao elástico, eu tenho uma observação a fazer. O elástico que eu uso é sempre da marca São José ou da marca Tecla. Esses elásticos, eles não perdem o formato, eles são super firmes. Então, eu corto o elástico exatamente do tamanho da minha cintura, só acrescento a margem de costura. Caso o seu elástico não for desses, você precisa calcular quanto a menos você tem que cortar se ele for ceder, né? Mas eu não recomendo o uso desses elásticos mais fraquinhos. Eu prefiro que vocês comprem um elástico de melhor qualidade, que faz bastante diferença na peça. Até porque na hora de passar dentro do cos, se o elástico não for bom, ele vai enrolar muito e vai ficar muito difícil para você fazer. Aí você me pergunta, como é que eu vou saber se o elástico é bom, Mar? Elástico bom, elástico que não vai perder o formato, ele tem de 40 a 45% de elastodieno. E essa informação fica escrita ali no rótulo, vocês podem olhar e ver na hora de comprar. Vamos para a costura. A gente vai deixar todas as 3 partes prontinhas antes de juntar tudo. A gente vai começar juntando todas as laterais da saia. Então vai lá e junta todas as laterais, as 2 peças da primeira camada, as 2 peças da segunda camada e as 3 peças da terceira camada. Junte também todas as laterais dos seus babados. E aí eu passei a overlock para dar o acabamento. Você vai acabar com 5 círculos, correto? A gente já vai deixar prontinho também a bainha dos 2 babados e da última camada da saia. E aí, gente, é bastante metros de bainha para fazer. Coloca uma musiquinha, faz tudo com calma que a saia vai ficar lindona. Em seguida a gente vai juntar os babados nas devidas camadas da saia. Como é muito tecido, dessa vez eu vou usar lastex para franzir os babados, mas você pode fazer da maneira que você preferir. Eu gosto de tirar o lastex depois, então eu vou usar um lastex preto, que aí eu consigo enxergar bem direitinho e depois eu tiro com bastante facilidade. Coloque o lastex na bobina com a mão, regule o seu ponto e costure normalmente.
Depois de passar o lastex no babado, encaixe o babado maior na terceira camada da saia. Coloque o avesso do babado com o direito da saia, porque ele vai ficar para fora, né, gente? Não se preocupe com as junções dos babados, porque não vai aparecer. Como tem muito volume, ele vai ficar todo disfarçado ali nos babados. Mas tente bater as costuras laterais pelo menos de um ladinho. Sempre que a gente for encaixar uma coisa muito grande e uma menor, sempre vai dividindo, encontrando os meios. Então encontra as laterais, encontra o meio do meio, o meio do meio, das duas partes. E aí você vai juntando esses meios, que aí vai ficar tudo bem distribuído. Passe uma costura reta só para juntar o babado na saia e repita o mesmo processo na segunda camada. Agora a gente tem duas camadas prontinhas e a gente vai deixar o cos prontinho também. No ferro, dobre primeiro 1 centímetro em toda a circunferência, que foi a nossa margem de costura, e depois dobre os 5,5 centímetros ou o tamanho que você deixou para o seu elástico. Assim a gente vai formar um túnel. Passe uma costura reta em toda a volta, fechando tudinho. Em uma das laterais, desfaça um pedacinho da costura para abrir um buraco que a gente vai passar o elástico aí. Não deixe o buraco muito grande, tá, gente? Pode deixar com cerca de 3 centímetros. Passe seu elástico com muita calma e cuidado para que ele não enrole em nenhum momento. Costure o elástico um lado por cima do outro, fechando o círculo. Feche o buraquinho que a gente fez com um ponto invisível ou com uma costurinha na máquina mesmo. Estique bem o seu cos para distribuir tudo certinho e alfinete a volta toda para que o elástico não saia do lugar. Se tiver alguém para te ajudar nessa parte é melhor, assim alguém segura o cos esticado e a outra pessoa pode alfinetar. Rebata o elástico com 2 costuras retas pelo lado direito da saia. Estique bem o cos e costure com ele todo esticadinho. Agora nós temos as 3 partes da saia prontas. Eu vou começar de cima para baixo porque a última camada é muito grande, então é mais fácil a gente deixar ela para encaixar por último, para não criar tanto volume. A gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez com o babado, só que agora a gente vai colocar direito com direito para fazer a costura. Então eu franzi a segunda camada também com lastex e encaixei na primeira. Encaixei direito com direito e passei uma costura reta com a margem de 1 centímetro. Fiz a mesma coisa com a terceira camada. Franzi tudo de novo e encaixei na segunda camada. Coloquei direito com direito, distribuí tudo certinho, passei uma costura com 1 centímetro de margem. Para costurar grandes franzidos assim, tenha calma, alfinete bastante ou alinhave e observe todas as camadas enquanto você costura. De acabamento eu passei a overlock. Saia super volumosa e glamourosa prontinha. E no próximo tutorial eu vou ensinar vocês a fazer esse top de amarração para criar esse conjunto maravilhoso aqui pro fim do ano ou para qualquer lugar que você queira ir. Deixe seu like, gente, compartilhe, se inscreva, abraços e até a próxima!